Bom, vamos começar agora a falar de um outro desdobramento das descobertas aí do eletromagnetismo, em particular do Maxwell, que são chamadas equações de Maxwell, e como elas levaram ao entendimento das ondas eletromagnéticas, não é isso? Então, a gente a gente terminou falando da lei de Faraday, onde que a lei de Faraday ela diz que se eu tenho uma espira onde eu tenho uma variação de fluxo de campo magnético atravessando a espira, vai aparecer uma força eletromotriz, uma DDP induzida na espira. Ora, anteriormente, quando a gente havia estudado em campo elétrico, a diferença de potencial, as DDPs, elas surgem na presença de um campo elétrico, né? Então, o que poderia estar acontecendo? E assim, esses fenômenos são relacionados, são todos correlatos. Se você tem um fluxo de elétrons dentro da espira, você poderia inferir que existe um campo elétrico induzido na espira. Ora, mas o campo elétrico, ele não precisa da espira para se manifestar. A corrente sim, a corrente elétrica. Mas o campo elétrico não precisa da espira para se manifestar. O campo elétrico pode se manifestar em qualquer lugar do espaço, né? E aí a gente tem a conjectura de que, se de fato o que surge não é uma força eletromotriz, ou seja, uma força que movimenta os elétrons, mas um campo elétrico naquela região, então o que a gente teria? A variação de fluxo de campo magnético em uma dada região faz surgir um campo elétrico no entorno dessa região, e quando eu faço a contabilidade de integral de EDL, né, ou ADDP, no entorno dessa região, eu teria essa DDP induzida. Tá? Então, ó, eu tenho uma região aqui, eu tenho fluxo de campo elétrico aqui. Se eu tenho nessa região uma variação de fluxo de campo elétrico, isso vai me fazer surgir uma variação de fluxo de campo magnético, isso vai fazer me surgir um campo elétrico no entorno dessa região. Vamos imaginar que isso fosse uma espira. Se eu tenho no interior da espira uma variação de fluxo de campo magnético, aparece um campo elétrico na espira, né, que vai me fazer surgir a corrente elétrica. Ok? Então essa passa a ser a maneira de entendermos a lei de Faraday. Tá? Esse sinal aqui já está corrigido conforme ao sentido da corrente que a gente viu da lei de Lentz. Tá? Bom, então como é que eu pensaria isso lá no caso do solenoide? O solenoide eu tenho lá em cada espira eu tenho a DDP induzida representada na seguinte forma: menos DDT do fluxo do campo magnético, onde o campo magnético é o que? μ0n sobre D vezes a corrente. Se eu tenho um solenoide que está ligado, por exemplo, num circuito LC, o que a gente viu? Que a corrente ela varia com o tempo, certo? É uma cossenoide, uma senoide, tá? Então, se eu tenho uma corrente, por exemplo, que é 1,0 cosseno de ômega t, o que vai aparecer? Vai aparecer no interior do solenoide uma variação da corrente aqui, uma variação de fluxo magnético dado pela variação da corrente, e portanto no solenoide, em cada espira vai ter uma DDP induzida aqui, que vai ser μ0 n quadrado A sobre D vezes a derivada da corrente,
que vai dar ômega e zero seno de ômega t, ok? Então, ó, lembrando que aqui a derivada do cosseno cai um ômega para fora aqui, e a derivada do cosseno é menos seno, que eu compensei com menos que veio da lei de Lentz aqui. Ok? Então, isso aqui seria a variação de fluxo de campo magnético no interior da espira. E isso, pelo que nós vimos, seria responsável para gerar um campo elétrico ao longo da espira, né? E esse campo elétrico, ele aparece na forma de uma DDP, que é a integral de EDL, né? Onde DL corre ao longo da espira. Então, a integral de EDL, supondo o E uniforme ao longo da espira inteira, então ficaria E ao longo da espira, ele vai acompanhando, então vai ser E vezes 2πr, e aí o campo elétrico ao longo da espira seria esse aqui. Então seria um campo elétrico variável, né? Então qual que é a ideia? Ó? Se eu tenho um fluxo de B aqui, aparece um B variando, vai aparecer uma corrente, mas essa corrente é gerada por quem? Por esse campo elétrico aqui ao longo da espira, tá? Eu falei que o sentido da DDP já estava alterado, que olha só, se a corrente está diminuindo, nós já vimos isso, a DDP é positiva, aumentando a corrente, certo? Então, se a corrente estiver diminuindo, vai aparecer uma DDP induzida, ou seja, um campo elétrico aumentando a corrente. Se a corrente estiver aumentando, vai aparecer uma DDP induzida, ou seja, um campo elétrico contrário à corrente. Tá? Veja só, nós temos então uma corrente que vai surgir e esta corrente vai gerar um B, certo? Mas o que a gente pode pensar? Que na verdade a corrente já é uma consequência do campo elétrico. Então a variação de campo elétrico, a variação de campo magnético faz surgir um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele variando, faz surgir um campo magnético. Entenderam isso? Ó, a variação de fluxo de campo magnético, a gente viu, gerava uma DDP induzida. Mas essa DDP, na verdade, é fruto de um campo elétrico que surge. E a variação desse campo elétrico altera o campo magnético. Então, a variação de campo elétrico faz surgir um campo magnético novo. E aí passa a ser uma nova hipótese. Assim como a variação de campo magnético faz surgir um campo elétrico, será que a variação de campo elétrico faz surgir um campo magnético? Tá? Então são todas essas conjecturas que foram postas aí, né, no final do século XIX, pelo Maxwell, Hertz e todos esses brilhantes Faraday, brilhantes cientistas, que é, se a gente teria uma contrapartida da lei de Faraday. A lei de Faraday diz o seguinte: a variação de fluxo de campo magnético numa região faz surgir um campo elétrico no entorno da região. Será que a variação de fluxo de campo elétrico em uma região faz surgir um campo magnético no entorno dessa região? Tá? E aí eu simplesmente coloquei que esse foi uma hipótese, propondo uma equação como essa, que foi testada e verificada, e aí chegou-se a isso aqui, ó, com uma constante 1 sobre μ0 epsilon 0. Tá? Veja que aqui não tem o sinal negativo, conforme a lei de Faraday. A lei de Faraday apresenta um sinal negativo, que diz que a variação de fluxo magnético
faz surgir uma DDP, e portanto uma corrente, que é contrária à variação. Aqui não, aqui aparece um sinal positivo, ok? Isso se verifica tudo experimentalmente, tá? Então, olha só, uma maneira, não digo prática, mas em cima do que nós já sabemos de entender isso aqui. Vamos pensar no circuito LC, né? O circuito LC é um circuito indutor capacitor, aonde que a gente tem um capacitor inicialmente carregado, que é ligado ao indutor, e por estar ligado ao indutor, acaba aparecendo um efeito de oscilação no circuito LC, em que ele se carrega, descarrega, se carrega no sentido oposto, se descarrega e assim por diante. Vamos pensar no interior do capacitor agora. O que a gente tem no interior do capacitor? A gente tem, o capacitor são duas placas aí paralelas, né? Onde a gente tem placas condutoras. A gente tem inicialmente carregado com mais Q e menos Q. E a gente tem então um campo elétrico. Ora, se esse capacitor fica se carregando e descarregando, essas cargas variam. Se essas cargas variam, esse campo elétrico no interior do capacitor, ele varia, né? E se a gente pensa nessa região, né, essa região do interior do capacitor, a gente então tem uma variação de fluxo de campo elétrico nessa região. E isso, pelas equações acima, faz gerar um campo magnético externo à região, né? Então, ó, a gente viu lá quando estudou capacitores de placas paralelas que o campo elétrico é Q sobre ε0A, tá? O fluxo, então, vai ser E escalar NDA. Eu vou pôr a normal inicialmente orientada de acordo com o E. Então, vai ficar simplesmente E vezes A, onde que o E é Q sobre ε0A. Vai ficar, então, Q sobre ε0. A variação de fluxo é derivada com relação ao tempo do fluxo. No caso, o fluxo é Q sobre ε0. A variação de fluxo fica derivada de Q sobre ε0, que fica 1 sobre ε0 dq dt. Então, aqui, ó, a variação desse fluxo aqui, ó, deu 1 sobre ε0 dq dt. Ah, dq dt é corrente. Não, dq dt não é corrente. dq dt é uma medida da variação da carga do capacitor. Ok? Mas não é corrente? Não, porque a gente não tem uma corrente de elétrons física aqui. Mas nós vamos ver posteriormente como está estreitamente ligado isso aqui. Ok? Joia, jovens. Então aqui, ó, vamos aplicar nessa equação proposta, que é a variação de fluxo de campo elétrico gerando um campo magnético no entorno da região. Então eu teria μ0 ε0 vezes a variação, que deu 1 sobre ε0 dq dt. Vou cortar os ε0 aqui, vai ser integral de BDL, então vai ser μ0 dq dt. Olha só. Então, a variação de fluxo de campo elétrico aqui faz surgir um campo magnético aqui. Lembrando que isso aqui, ó, é muito parecido com a lei de Ampère. É a circuitação de B no entorno da região. Então, ó, se eu penso que o entorno, eu tenho um caminho fechado aqui, eu teria que a circuitação de B nesse caminho fechado, que é o entorno da região, é igual a μ0 dq dt. E aí, olha só aqui, jovens. Se eu penso que esse capacitor está ligado ao circuito, né? Então eu tenho uma corrente, ó. Se aqui está Q positivo, aqui está Q
negativo, eu tenho a corrente aqui, indo do positivo para o negativo. Pela lei de Ampère, a corrente faz surgir um campo magnético aqui, ok? Se aparece uma corrente aqui, ela vai estar descarregando essa placa. Ou seja, dQdt é negativo, ok? dQdt negativo, ó, se orienta o polegar assim, de acordo com o campo elétrico, que é para onde orienta a normal, o positivo seria para cá, né? Aplicando a regra da mão direita, então, ó, pondo o polegar da esquerda para a direita, positivo seria assim. Só que, se aqui está positivo, essa placa negativa, a corrente surge para lá, a placa está descarregando, então o campo elétrico está diminuindo. Então esse dQdt é negativo. Então o campo magnético vai aparecer um menos μ0 dQdt, não é? Então em vez de estar para cá, o campo magnético ele vai estar nesse sentido aqui, que é, aplicando a mão direita, o contrário do que seria o positivo, para cá. Então, o ítano para cá vai aparecer uma corrente, um campo magnético aqui, aplicando a lei de Ampère, e usando a ideia aqui da lei de Faraday, o que seria o correspondente à lei de Faraday para a geração de campo magnético. Então, a dQdt seria negativo, gerando um campo magnético, ó, no mesmo sentido que esse aqui. Então, aqui, ó, pela lei de Faraday, μ0 vezes I, onde I é a corrente. Aqui, eu tenho μ0 dQdt. Ora, mas isso aqui é uma igualdade física. A corrente que surge é a variação de carga aqui. Então, essa quantia I, essa corrente, é exatamente dQdt. Então, o campo magnético que surge no entorno do capacitor é exatamente o mesmo campo que surge no entorno do fio aplicando a lei de Ampère. Então, a gente tem uma equação de continuidade para o campo magnético, que ele surge aqui na parte do circuito gerado pela corrente elétrica. E aqui a gente vai ter, né, pensando no campo magnético no entorno do circuito, aqui em torno do capacitor a gente vai ter o mesmo campo magnético com a mesma orientação e a mesma quantificação, né, em quantidade a mesma, μ0 dQdt. Lembrando que dQdt numericamente é a mesma coisa que I. E aí isso aqui são as chamadas correntes de deslocamento, tá ok? Mas eu coloquei só isso para a gente entender que esse termo aqui colocado aí pelo Maxwell, ele não só é uma previsão teórica, né? E muitas vezes a gente pensa nisso como assim, quase que um dos principais modelos da física teórica. A física teórica, o que é que ela faz? Ela inverte um pouco em relação à física que já havia sendo feita, né? A física até então era assim: você tem o fenômeno acontecendo e você cria uma teoria para explicar o fenômeno. Você começou criando uma teoria para explicar os fenômenos elétricos e magnéticos. Mas a partir de uma hipótese teórica, em que, da mesma forma como B pode gerar E, se B variar no tempo, ele gera E. Será que se E variar no tempo pode gerar B? A partir de uma simetria entre os campos elétricos e magnéticos propostas, você propõe uma equação, e aí essa equação aí os experimentos são montados para a verificação dessa proposição. E aqui é incrível, né? Porque o campo magnético que aparece no entorno de uma parte onde tem um fio, e portanto uma corrente I, é μ0 vezes I, né? A integral de BDL é μ0I. E aqui, a integral de BDL usada aqui por essa equação de Faraday para o magnetismo vai ser μ0 dQdt, onde o dQdt está diretamente ligado com I, porque a corrente surge na medida que a carga do capacitor varia.
tá? Bom, então o que que a gente tem? A gente tem as leis, as equações que a gente tem visto até então, a lei de Gauss, a lei de Faraday, e aí ó, eu coloquei a lei de Ampère, mas não a lei de Ampère integral de BDL como 0i. Eu coloquei este termo de complementação da lei de Ampère, aonde que ele diz que o campo magnético ele pode surgir no entorno de um fio, mas também no entorno de uma região onde a gente tem variação de fluxo de campo elétrico na região, tá? Essas equações, elas me falam de como que os campos elétricos e magnéticos, eles surgem e como eles se manifestam. Então a lei de Gauss, ela diz o quê? Que se eu tenho uma carga, a partir da carga vai surgir um campo elétrico. E como é que ele surge? E como é que ele se manifesta? Isotropicamente, ou seja, para todas as direções da mesma forma. E ele, vou usar a ideia de fluxo, né? Então ele flui a partir da carga isotropicamente. Então o que que é dito na lei de Gauss? Que o fluxo do campo elétrico no entorno da carga, né? Por isso que eu pego uma superfície fechada cercando a carga, é proporcional à própria carga. Quanto maior a carga, maior o campo elétrico gerado e, portanto, maior o fluxo. Então, é uma proposta até de como que o campo elétrico é gerado. Ele é gerado a partir da carga, fluindo a partir da carga, tá? Numa outra formação, que a gente chama diferencial, a gente fala da divergência do campo elétrico. E a divergência é sempre, a ideia é isso, é de um fluxo, tá? Ok. A lei de Faraday, ela também fala sobre uma geração de campo elétrico. Mas agora a geração de campo elétrico, ela não é a partir de uma carga. Ela é a partir da variação de fluxo de campo magnético numa região. Então, se eu tenho uma região, eu tenho fluxo de campo magnético nessa região, nota que aqui é o fluxo de campo elétrico numa região fechada, aqui é numa região aberta. Se eu tenho um fluxo de campo magnético numa região aberta, a variação desse fluxo faz surgir um campo elétrico no entorno da região. Tá? A lei de Ampère, ela diz o quê? Que um campo magnético pode surgir como? Da mesma forma, com uma variação de fluxo de campo elétrico numa certa região, e aí o campo magnético surge no entorno da região, e portanto, ó, um caminho fechado, né? Isso aqui é integral fechada num caminho, então é um caminho fechado no entorno da região. Ou, se eu tenho um fio onde passa uma corrente I, o campo magnético surge no entorno do fio, usando a lei de Ampère aqui, tá? Nota que a lei de Ampère, ela me diz como que os campos magnéticos eles surgem em linhas fechadas, circuitando regiões onde você tem uma variação de corrente, uma corrente ou uma variação de campo elétrico. Mas será que não tem uma manifestação do campo magnético a partir de uma carga magnética? Né, ó? A lei de Gauss, ela fala assim, se eu tenho uma carga elétrica, isso me gera um campo elétrico. Será que não existe uma lei de Gauss magnética que me diz assim, ó, se eu tenho um campo magnético, vai ter um campo magnético surgindo a partir dele? Pois é, a questão é que não se observou na natureza a existência de cargas magnéticas isoladas, né? Aqui, ó, a carga pode ser positiva, negativa, não é isso? Os polos magnéticos, eles até então só se manifestaram na natureza de que forma? Em
polos positivos e negativos juntos. Então, a gente não tem observação de monopolo, né, de um polo só magnético. Então, como que foi a proposta do Maxwell de escrever o que seria uma lei de Gauss para o magnetismo? O fluxo de campo elétrico em uma região fechada, o fluxo de campo magnético em uma região fechada é zero. Por que zero? Porque eu não tenho campo magnético se manifestando como um fluxo a partir de um ponto. É sempre em linhas fechadas. Por quê? Porque nós não temos observação de monopolos magnéticos. Então essa é a lei de Gauss, as leis de Maxwell. As leis de Maxwell, elas nos falam como que os campos elétricos e magnéticos surgem, né, e como eles se manifestam na natureza. Nota que aqui também a lei de Faraday e a lei de Ampère modificada, a gente poderia pensar assim, ó, como é que eu gero um E? A partir de variação de fluxo de campo magnético. Como é que eu gero B? Tem a variação de fluxo de campo elétrico, que seria a contrapartida aqui da lei de Faraday, mas também tem um termo de corrente elétrica. Ora, por que aqui na lei de Faraday não tem também um termo de corrente? Só que se aqui, ó, é corrente elétrica gerando B, aqui deveria ser corrente magnética gerando E. Ora, mas para ter corrente magnética, a gente teria que ter carga magnética, né? Porque essa é a ideia. A corrente é a variação da carga em função do tempo. Como nós não temos cargas magnéticas, nós não temos o termo de corrente na lei de Faraday. Então, essas são as equações de Maxwell. A lei de Gauss elétrica, a lei de Gauss magnética, mostrando a inexistência experimental, né, na natureza de monopolos magnéticos, e essas duas, a lei de Ampère e a lei de Faraday, dizendo como que os campos se geram uns aos outros. Campo elétrico em uma região fechada, em uma região variando com relação ao tempo, gera um campo magnético no entorno da região. E uma corrente elétrica gerando também, pela lei de Ampère, um campo magnético no entorno do fio. E a lei de Faraday dizendo que se eu tenho variação de fluxo de campo magnético numa região, aparece um campo elétrico no entorno da região. Ok? Bom, jovens, aí a partir daí a gente ganha uma nova perspectiva, né? Eu antecipei que as leis de Maxwell, as equações de Maxwell, a ideia era prever a existência da radiação, né? Ou das ondas eletromagnéticas. Vamos pensar no seguinte, ó, tem uma antena aqui, né? Uma bela antena, onde eu tenho uma corrente I, e vamos supor que essa antena está ligada num circuitinho LC lá, onde eu tenho uma corrente I que se manifesta com uma certa frequência, né? 1/0 cosseno de ômega t lá. Ok? Essa corrente, ela vai gerar, pela lei de Ampère, um campo magnético no entorno dela. Ok? Essa corrente variando vai gerar um B que varia também. Agora vamos pensar, ó, numa região aqui, uma abstrata, tá? Uma região aqui do espaço. O fluxo de B nessa região, ele varia. Por quê? Porque se I varia, B varia. Se B varia, o fluxo de B varia. E aí a gente viu da lei de Faraday que se eu tenho o fluxo de B variando, faz surgir um campo elétrico aqui no entorno da região. Ora, pega esse campo elétrico. Ó, eu estou representando só por uma linha, né? Mas é um espaço todo, tá ok? Vamos pegar agora o campo elétrico se manifestando aqui, ó, e eu pego uma regiãozinha aqui. Nessa região, eu vou ter fluxo de campo elétrico, mas se B varia, o E vai variar. Então, nessa região aqui, eu vou ter variação de fluxo de campo elétrico. O que, por isso aqui,
vai fazer surgir um campo magnético aqui nesse entorno dessa região. E aí voltamos à mesma situação. Ó, se eu tenho um campo magnético aqui, nessa linha, penso numa região aqui, nessa região vai ter variação de fluxo de campo magnético, que vai fazer um campo elétrico surgir no entorno da região. E essa geração mútua de campos elétricos e magnéticos podem se estender ao infinito e além. E é isso que acontece. Então, se eu tenho um campo magnético que varia com o tempo, ele vai fazer o campo elétrico variar e o campo magnético varia e assim por diante, tá? E essa propagação de campos elétricos e magnéticos que são ligados uns aos outros é o que a gente chama da propagação do campo eletromagnético. Veja, não faz mais sentido eu falar em campo elétrico e magnético, porque eles geram-se mutuamente e propagam-se mutuamente. Então, nós falamos em campo eletromagnético, tá? E como é que eles se manifestam? Ó, veja que sempre um campo ele se manifesta no entorno da região onde aparece o fluxo do outro. O fluxo é sempre ortogonal à região, né? De acordo com a normal. O fluxo do campo. Então, o campo que surge no entorno, o entorno é sempre paralelo à região, ó. É uma borda, não é? Então, aqui eu tenho uma região, o fluxo é sempre o fluxo é sempre ortogonal à região e a borda é sempre paralela à região. E aqui a mesma coisa. Então, os campos elétricos e magnéticos, eles geram-se mutuamente e eles se manifestam no espaço de forma ortogonal. Então, eles propagam-se, por exemplo, eles propagam-se no mesmo sentido, certo? Mas eles se geram um ortogonal ao outro. Ok? Então, os campos elétricos e magnéticos geram-se ortogonalmente e se propagam no mesmo sentido. Aqui, se eu pensasse, eles estão se propagando para cá. Ok? Então é isso, jovens. Essa é a ideia de campos elétricos e magnéticos e da onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética ela vai representar a propagação dos campos do campo eletromagnético que é gerado a partir de um ponto. Mas por que onda? Aí vem uma manipulação aí, longa manipulação das equações de Maxwell, que nós não vamos estar podendo fazer, dada a nossa conjuntura aqui de aulas nesse formato, tá? Se eu parto das equações de Maxwell e faço alguma manipulação matemática que é em certa medida requintada, eu chego para os campos. Veja, o campo elétrico ele surge a partir da variação de campo magnético, que surge a partir da variação do campo elétrico. Então, de alguma forma, eu poderia relacionar o campo elétrico com ele próprio, né? Ok? Então, é essa ideia, ó. A variação do campo elétrico em relação ao tempo, duas vezes, me proporciona uma variação de E no espaço dupla, derivada segunda. Tá? Aqui eu só estou considerando uma direção, que é a direção x. Então é como se eu tivesse aqui, ó, o x é a direção de propagação, tá? Então eu tenho a derivada segunda de E
é proporcional em relação ao tempo à derivada segunda de E em relação ao espaço. E a derivada segunda de B em relação ao tempo também é proporcional à derivada segunda de B em relação ao espaço. Isso aqui são as chamadas equações de onda, tá? Equações de onda. Por isso que a gente fala ondas eletromagnéticas, né? Fenômenos que observam esse tipo de equação são fenômenos ondulatórios, né? Por isso que a gente chama de onda eletromagnética, como já disse, e tem uma coisa particular, ó, aparece μ0 ε0. Esse μ0 ε0 é 1 sobre a raiz de μ0 ε0 é a velocidade de propagação da onda. Isso também vem das equações de onda. Tá? Se der, num próximo momento, eu faço uma parte teórica aí disso. Então, a partir das equações de Maxwell, surge a ideia de campos eletromagnéticos se propagando como onda no espaço com uma velocidade muito precisa, 1 sobre raiz de μ0 ε0. Tá? E essa é a chamada propagação da onda eletromagnética. Sendo onda, as soluções elas são propostas da seguinte forma. E é um Emax cosseno de kx menos ômega t. Por que isso? Ó, porque eu tenho a derivada segunda em relação ao espaço e a derivada segunda em relação ao tempo. E o B também. Ok? Testando isso aqui, eu verifico que funciona. E além de tudo, se eu divido Emax por Bmax ou E por B, eu vou tirar que isso me dá C, que é a velocidade de propagação da onda. Como eu disse, a gente não tem muito aí tempo para fazer essa dedução, mas isso muda tudo, né? Então, se eu tenho a geração de um campo eletromagnético a partir de uma fonte qualquer, esses campos vão se propagar como uma onda, com uma dada frequência e um dado comprimento de onda. Tá? E aí, a partir disso, a gente passa a ter uma outra perspectiva de física, né? Usando as ondas eletromagnéticas. Por exemplo, quando eu falei do circuito LC, eu posso captar através de um microfone um som, codificar esse som numa corrente, colocar essa corrente para gerar uma onda eletromagnética que vai carregar as mesmas frequências e variações da corrente. Essa onda vai se propagando e que, se captada por uma outra antena, ela pode vai reproduzir a corrente, e se eu ponho num dispositivo que me transforma a corrente em vibração mecânica, eu posso reproduzir o som, né? Que são os alto-falantes. Então é fantástico essa perspectiva, mas também dá uma outra forma da gente entender a radiação em geral. Por exemplo, se a gente pensa que o campo magnético gerado por uma corrente, ele vai ter que ter uma variação de fluxo no tempo. Então a corrente vai ter que ter uma variação, tá? Mas se a gente lembra lá das primeiras aulas de magnetismo, que a gente surgiu na ideia de que o que é sensível ao campo magnético é carga e movimento, e o que gera campo magnético é carga e movimento, né? Então sempre foi posta aqui essa equivalência, uma equivalência física, né? Que IDL
é equivalente a dq vezes v. Então, se eu tenho que ter uma variação de corrente para gerar um campo magnético que vai gerar uma onda eletromagnética, se eu tenho que ter um dI dt, eu poderia pensar então em, na variação com relação ao tempo agora desse produto, dq vezes v. Sendo que é a carga, se a carga não altera, quem tem que variar é a velocidade. Ora, mas a variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Ou seja, se eu tenho cargas aceleradas, isso pode me gerar uma radiação. Tá? Então, se eu penso no modelo atômico vigente na época lá, no modelo de Bohr, onde a gente tinha elétrons numa eletrosfera, né? Pensando ainda no modelo de Bohr mesmo, né? Em órbitas circulares, ora, as velocidades, a velocidade do elétron, ela alterava, tinha aceleração centrípeta, certo? Então eu tenho variação de V em função de T, dV/dt. Né? Nota que não é em módulo, é aceleração, né? Aceleração. Então, para cada elétron acelerado, eu poderia ter uma emissão de uma onda eletromagnética. E aí, a gente pode pensar da seguinte forma, ora, então, cada, cada átomo, por exemplo, tem sua composição, na sua composição atômica tem os seus elétrons nos seus estados orbitais, e cada um é uma partícula acelerada, e cada partícula acelerada pode emitir uma emissão de radiação característica a esse átomo. Ou seja, em cada átomo eu posso ter uma radiação característica. E é isso, exatamente isso, que nos permite estudar, por exemplo, a composição de materiais, observando a radiação que ele emite. Por exemplo, a composição de uma estrela, né? Através de radioastronomia eu capto a emissão de radiação de uma estrela, vejo qual é a emissão característica e eu falo, então essa emissão aqui, essa frequência é ligada a ferro, então nessa estrela tem ferro e tal. Entenderam? E outras coisas, como por exemplo a lâmpada fluorescente, o que eu ponho? Eu ponho os polos lá, né? Os starters, né? Os reatorzinhos, onde eles ionizam o ar e aceleram, e essas partículas aceleradas emitem aquela radiação. Ou até os raios, né? O que é os raios? Eu tenho uma situação de campo elétrico muito intenso, né? Na nuvem em relação ao chão, do chão em relação à nuvem. O ar fica úmido, então ele fica mais facilmente ionizável. Aparece uma movimentação de cargas e aí aparece o raio. Tá? Então, isso permitiu a ciência e também a própria humanidade a compreender os fenômenos luminosos e os fenômenos de radiação aí de uma outra forma. O que gera radiação? Carga em movimento, carga acelerada, né? Carga em movimento acelerado. Ok? Tá? Então, só para treinar aí, eu proponho que vocês peguem duas frequências típicas, né? Por exemplo, numa FM, que é frequência modulada, tá? Rádio a gente trabalha assim, amplitude modulada, frequência modulada, né? Num, eu modulo, modular modelar, né? Eu modelo a informação na frequência e na outra eu modelo a informação na amplitude, tá? Nós vamos pegar aí uma frequência típica em 99.1 MHz, aí eu proponho para vocês calcularem o comprimento de onda, né? Usando aquela relação que a gente já sabe lá de ondas, né? Que a velocidade é lambda f. Então eu estou dando f, peço para calcular lambda, sabendo que a velocidade de propagação é
é dada pela equação de Maxwell lá, 3 vezes 10 à oitava, tá? E, por exemplo, num forno de micro-ondas, eu peguei aí de um forno qualquer, uma especificação aí, tenho 2450 MHz, tipicamente, para vocês verem o comprimento de onda aí de uma onda típica do comprimento de onda, tá? Por outro lado, aí eu peço para vocês pegarem agora o comprimento de onda do espectro visível, eu coloquei aqui acima, e calcular as frequências dentro do espectro visível. Então pega o maior, o menor e calcula as frequências aí aproximadas. Tá ok? E aí o próximo capítulo é o vetor de Poynting, onde a gente vai analisar como que a gente pode quantificar, né, equacionar a energia transportada por uma onda eletromagnética. Tá ok? Obrigado então, até mais.